ano era 1876 e o lugar, Olympia Springs, uma comunidade pacata no interior de Kentucky, onde o tempo parecia correr mais devagar e nada de extraordinário jamais aconteceria. Mas naquela manhã cinzenta de 3 de março, a natureza decidiu romper o silêncio. O vento se intensificava, arrastando consigo um frio incomum. O céu, antes azul, foi tomado por uma massa escura de nuvens carregadas, como se algo maior estivesse se formando além do alcance humano. Os moradores, acostumados com chuvas repentinas, jamais poderiam prever o que viria em seguida. Não seriam gotas de águas que cairiam dos céus. Não seriam pedras de granizo ou trovões. O que se precipitou sobre aquele vilarejo foi algo que nunca mais seria esquecido. Uma chuva de carne, fragmentos ensanguentados despencando do céu, cobrindo o chão, os telhados e até mesmo as pessoas que ousaram olhar para cima. Era como se os céus houvessem se aberto para despejar sobre a terra, não bênçãos, mas restos de uma maldição. A primeira testemunha do horror foi uma mulher simples, Rebecca Crouch. Era pouco mais de 11 da manhã e ela fazia as coisas do seu cotidiano, ocupando-se de tarefas domésticas em sua varanda de madeira. Let's get to the hotel. The one they were keeping me hostage in. I don't know. The forest is a bit... The forest is destroyed. Oh, I don't know. Oh, okay. If they stole me, I might... Olivia! Oh, one of them saw me. I need to run. There's something stuck on the inside. Товарищи, временно оставляя свое жилье, не за... Foi então que ouviu algo estranho, um som pesado, úmido, diferente de qualquer chuva comum. Ao olhar para o chão, Rebecca viu algo que gelou seu corpo. Fragmentos avermelhados, escuros, caíam do céu e se espalhavam pela varanda. Carne, fresca e pulsante. Em instantes, o céu inteiro parecia vomitar os restos. Pedaços maiores escorriam pelas telhas e caíam sobre as roupas estendidas. O ar foi tomado por um cheiro metálico, ácido e ao mesmo tempo um odor que invade o nariz de quem pisa em um matadouro. Rebecca tentou tocar em um dos pedaços, mas ao sentir a textura fibrosa, úmida e quente, recusou de imediato, tomada por uma náusea avassaladora. Ao redor, vizinhos saíam de casa perplexos. O medo se espalhou como fogo. O céu havia se transformado em um pesadelo grotesco e ninguém sabia o motivo. Com o pânico instalado, não demorou até que pedaços de chuva macabra fossem recolhidos. Moradores guardaram fragmentos em recipientes
enquanto outros levaram amostras às pressas para estudiosos da época. A imprensa também não tardou a noticiar o acontecimento, transformando a pequena comunidade no epicentro de um mistério nacional. Nos laboratórios, os estudiosos se depararam com algo ainda mais perturbador. Sob o microscópio, as fibras revelavam sua verdadeira origem. Não eram folhas, não eram algas e nem qualquer vegetal, e sim alguns pedaços de tecido animal. Alguns desses eram músculos, outros pulmões e até mesmo gordura e cartilagem. O consenso era apenas um: não era humano. Mas se não era humano, como explicar? Cada nova análise parecia trazer mais perguntas do que respostas. Era como se um corpo tivesse sido despedaçado e lançado aos céus, apenas para ser cuspido sobre a comunidade. A ciência buscava lógica, mas naquele caso, a lógica estava ausente. Com o mistério crescendo, a explicação mais aceita foi a dos urubus. Esses pássaros, conhecidos por seus hábitos fúnebres, frequentemente se alimentam até o limite da própria resistência. Quando assustados em pleno voo, eles regurgitam a carne consumida para conseguir escapar mais rapidamente. A teoria era plausível. Talvez um bando imenso de urubus tivesse se alimentado de uma carcaça gigantesca e, ao serem perturbados, carne em estado de decomposição, expelida em pleno céu. Uma explicação natural, sim, mas longe de ser reconfortante, porque, mesmo que fosse verdade, a cena permanecia aterrorizante. Imagine dezenas de aves negras voando em círculos, vomitando restos de cadáveres que despencam sobre pessoas inocentes. Imagine o som das asas cortando o vento, se misturando ao impacto da carne contra o chão. Uma visão quase apocalíptica, como se a própria natureza quisesse marcar os habitantes de Olympia Springs com uma lembrança de terror eterno. Os anos se passaram, mas a memória da chuva de carne jamais se apagou. Fragmentos preservados foram guardados em museus, como relíquias macabras de um evento que a ciência nunca conseguiu explicar por completo. Para muitos, visitar o Bath County History Museum não é apenas uma viagem ao passado, mas um encontro com o inexplicável. Dentro de um frasco de vidro, protegido da passagem do tempo, repousa um pedaço daquela carne maldita. Olhar para ele é como encarar um segredo que a Terra jamais deveria ter revelado. E mesmo hoje, quando a ciência avança em tantas áreas, ainda não há certeza sobre a origem daquele que despencou do céu em 1876. O mistério continua intocado e pulsando como a carne que caiu sobre os campos de Kentucky. A chuva de carne de Kentucky não é apenas um evento estranho, é um lembrete sombrio de que a natureza pode ser mais cruel do que imaginamos e que o desconhecido espreita em cada sombra. Alguns acreditam na explicação dos urubus, outros sustentam que nunca houve resposta plausível e que o caso representa algo além da compreensão humana. Uma brecha, talvez, entre o mundo dos vivos e dos mortos, uma fenda onde o inexplicável escorreu, despencando em forma de carne. O certo é que o mistério nunca foi resolvido, e talvez seja melhor assim, porque em algum lugar acima de nossas cabeças, além das nuvens, pode haver segredos que não foram feitos para serem revelados, e se um dia os céus se abrirem novamente, talvez não seja apenas chuva que desça sobre nós.